Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Chapecó. É dia de Copa do Brasil, o Cruzeiro em campo contra a Chapecoense, Copa do Brasil que já começou, fase de oitavas de final, jogo difícil para todo mundo. O Cruzeiro desafiando então a Chapecoense na Arena Condá, com muito cruzeirense por aqui. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Dois reforços bem próximos de serem contratados diretamente aqui de Chapecó. 6h30, Arena Condá, bola rola. O Cruzeiro em campo diante da Chapecoense, é o jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, que começou com a fase de oitavas de final, tendo jogo difícil para todo mundo, hein? Vasco e Fluminense empataram por 0-0 no Mineirão. Atlético Mineiro e Juventude empataram por 0-0 na Arena do bairro Califórnia. Santos e Remo empataram por 0-0 na Vila Belmiro. Hoje temos Palmeiras e Fortaleza, 4 da tarde, 18 horas, Mirassol e Grêmio, 18h30 aqui em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro, 19h30, Internacional e Corinthians. A fase de ida, ou os jogos de ida, se encerram amanhã com Atlético Paranaense e Vitória em Curitiba. Jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. A Chapecoense apostando tudo na Copa do Brasil, porque no Brasileiro o time está muito mal, praticamente rebaixado. O Cruzeiro chegou ontem, alguns torcedores vieram recepcionar a delegação aqui no hotel. Gerson treinou normalmente, à disposição do técnico Arthur Jorge. Zé Lucas, que ainda não estreou, também à disposição. E o Zé Lucas pode jogar a Copa do Brasil porque ele veio e entra antes da fase de oitavas de final. Ele até jogou pelo Sport, mas jogou na quarta fase, o regulamento permite, então está liberado. Vamos ver se ganha alguns minutos ao longo desse jogo. Uma tendência aí do Arthur Jorge manter a base forte, porque ele não tem essa de priorizar competição, e são os dois jogos já agora na sequência, né, valendo a vaga nas quartas de final. Então só temos que aguardar se Felipe Moraes será mantido entre os titulares, se o Fagner retorna na vaga do William, o William que fez um bom jogo em Curitiba. Então temos que ver aí o que vai fazer o técnico cruzeirense, mas com certeza é um Cruzeiro forte para tentar sair na frente. Lembrando que a Arena Condá agora é com grama sintética. E a diretoria do Cruzeiro bem perto aí de ter dois reforços nesta semana. O Cruzeiro aguardando as chegadas de Lúcio Rodrigues, que vem emprestado pelo Neon da Arábia Saudita, e de Wesley, que vem emprestado pelo Al Nassr. Negociações bem encaminhadas. Não se acredita agora que terá uma reviravolta ao ponto de não dar certo. Tanto o Wesley quanto o Lúcio Rodrigues são duas opções aí ofensivas e que o Cruzeiro está bem próximo de trazer por empréstimo de uma temporada. Aqui no Superchat tem uma sugestão aqui para o Cruzeiro. O Franco Mastantuono, que é o argentino no Real Madrid, deve ser emprestado. O Cruzeiro não pode ir atrás? Pergunta o Caio Max. O salário, imagino, deve ser uma contratação. Então, será que está disposto a ser emprestado para o futebol sul-americano? E aí não é só uma disposição do atleta, é do mercado mesmo, do Real Madrid mesmo, né? De repente buscar o mercado europeu para o jogador. Então, gente, jogador de 18 anos, do Real Madrid, eu acho muito complicado esse tipo de movimento, sabe? Acho que... Normalmente eles gostam de emprestar lá mesmo, às vezes até na mesma liga, né? Às vezes até pra La Liga. Ele teria que estar num rendimento muito abaixo, acho que para fazer esse recuo, assim, voltando para a América do Sul, né? Eu tô lendo uma matéria aqui do Goal, inclusive, dizendo que ele esteve, pelo menos, especulado, assim, para retornar ao ex-clube River Plate, mas o time de Madrid fechou firmemente a porta para qualquer mudança de volta à América do Sul, insistindo que ele deve continuar seu processo de maturação na Europa. A mentalidade lá deles é muito fechada para lá, né? É só a gente ver a declaração dos europeus, né? Quando chega essas competições que tem o intercâmbio ali, né? Infelizmente, eles tratam como algo inferior mesmo, né? Então,
na concepção deles, se a gente pensar que a gente está querendo fazer os movimentos de emprestar os nossos jogadores, que vão ser emprestados para equipes competitivas, né, para equipes mais competitivas, na cabeça deles, eles fazendo esse movimento vai descer um degrau, né? Então, jogador de só 18 anos, tá respondido, ele tá meio ansioso aqui, falando, ei, meu superchat, tá respondido. Bom, eu falei sobre tabu, o Arthur Jorge quebrando mais um tabu no Couto Pereira. Tudo bem que o Cruzeiro não enfrentou o time do Coritiba muitas vezes assim nos últimos anos. Chegou a enfrentar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, lá em 2021, que foi a última vitória do Cruzeiro na Série B, a última vitória do Cruzeiro por lá, mas aí depois os confrontos de 2023, aí depois o Coritiba voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí os times se enfrentaram neste ano, e teve a derrota do Cruzeiro no primeiro turno de virada para o Coritiba no Mineirão, mas o Cruzeiro voltou a vencer o Coritiba fora de casa depois de 5 anos, justamente aquela última vitória no Couto Pereira em 2021, e inclusive o Cruzeiro vence por 3-0, o Fábio acaba pegando um pênalti do Léo Gamalho naquela oportunidade. E a primeira vitória sobre o Coritiba na Série A desde 2017, não vencia o Coxa no Couto Pereira pela Série A desde 2014. Alguns tabus aí quebrados pelo Arthur Jorge. E assim, o principal, eu acho, dessa vitória de ontem também, à noite de quinta-feira, o Cruzeiro sendo muito forte fora de casa, né, Rafa? A gente comentou isso algumas vezes ontem na jornada e o Arthur Jorge só perdeu para o São Paulo como visitante até agora nessa era de AJ no Cruzeiro. Exatamente, num cenário em que ele disputou Copa do Brasil e Libertadores, né? Toda a fase de grupos aí de Libertadores. Um Boca fora daquele jogo tenso, a própria Católica também, acho que foi um jogo tenso fora de casa. Com atletas a menos nesses 2 jogos que você citou no segundo tempo, Católica muita chuva, né? O gramado sintético não estava suportando. Gramado sintético ruim e chuva. Eu falo, na vez do Cruzeiro, gente, se comprar um anão ele cresce, de verdade. Mas mostra muito dessa coisa de ser um time extremamente competitivo, mesmo que ainda não esteja pronto, né? Porque a gente consegue perceber algumas questões que precisam evoluir, tanto atacando quanto defendendo, mas ainda assim é um time que consegue competir muito. Acho que a energia mudou muito, né? O nível de exigência, talvez, mudou muito. E quando você trouxe mais cedo, né? Um time que, quando tropeça, normalmente dá uma resposta positiva logo no jogo seguinte. Isso também tem muito a ver com o nível de exigência e... Teve um jogo que nem chegou a ser um tropeço, que é contra a própria Chape, que nós vamos enfrentar daqui a pouquinho, né? Que eu lembro que a coletiva demorou horrores, né? O clima devia estar bom lá no vestiário. Uma vitória, mas com um sentimento muito estranho. E ele chegou muito bravo na coletiva, e ele não estava bravo com a imprensa, né? Ou com qualquer coisa assim, com as perguntas. Ele estava bravo com o que aconteceu em campo, e ele chega... Eu não esqueço, né? Porque eu acho muito forte. Ele fala, nós precisamos ser mais sérios para fechar os jogos. E eu acho que um treinador falar isso do seu grupo é forte, né? Sim. Cobrar seriedade, assim, publicamente. E o jogo seguinte foi justamente o jogo contra o Barcelona, né? Que o Cruzeiro dependia só de si para se classificar na Libertadores e fez uma baita apresentação, um baita jogo. Um gol que eu tenho certeza que meu amigo aqui assistiu várias e várias e várias vezes, né? Como é que é o termo? Depois da live eu vou mostrar o áudio que eu mandei num grupo de amigos depois desse gol aí. Boa. Que aqui eu acho que eu não posso colocar o áudio, não. Tem que ser em off, né? Tem que ser em off. Como é que é o termo dos fãs do Matheus Pereira? MPZ? Pereretes, né? Pereretes. MPZetes? Você tem que falar o termo da sua amiga lá, que eu tô esperando. Te fala em off. Você vai gostar mais, inclusive. E quem é fã aqui no chat? Que vira é a Maria Atala. Ah, Maria Atala. Ela, isso. Maria Atala é a presidente do fã-clube do Matheus Pereira. Você tem que conversar com ela lá. Tenho. Deve ter ficado louca com a entrevista dele ontem lá na Zona Mista, respondendo o Samuel. Já pode trazer o contrato aí, vitalício, que assinam sem pensar 2 vezes. Palavras fortes do MP. Muito. Leva o contrato lá, vamos ver. Mas foi legal, né? Eu acho que o Matheus, ele tem assumido cada vez mais as suas responsabilidades. O Matheus, ele tem altos e baixos do ponto de vista de comunicação com o torcedor do Cruzeiro, na minha opinião, assim. Ele tem um momento de algumas entrevistas ruins. Eu acho que você tem que entender que você
certas coisas não se falam, né? Por isso existe o trabalho de assessoria de imprensa, e um abraço aí pro Faleiro, pra turma que trabalha muito bem. Parece ser muito o Matheus Pereira, né? Assim, ele... Assim, acho que o jogador, ele já tem a fala, é importante. E quando você... O camisa 10, é uma referência técnica, é um jogador do tamanho, assim, do Matheus Pereira no futebol brasileiro, no Cruzeiro. A sua fala, ela também ganha um peso, parece que nessa mesma proporção, né? Muita gente para ouvir o que ele fala e ele acaba tendo muita atenção nesse sentido. Mas aí ele, às vezes, prefere não ser polido, assim, né? Às vezes ele fala mesmo o que ele tá sentindo, assim... Mas a negociação tá desse jeito e tal, vamos ver. Eu sinto que ele melhorou bastante. Depois dos momentos ali muito conturbados, né, de pré-temporada e tal, ele ficou um tempo sem falar, foi claramente preservado até pela própria assessoria do Cruzeiro. E depois que ele renova o contrato agora, dessa última vez, ele assumiu um papel de protagonismo, não só dentro de campo como fora também. E diversas vezes foi um dos caras que colocou a cara mesmo ali em entrevistas nesse momento com o Tite, por exemplo, que o time estava mal. Então se juntou a caras como Lucas Romero, como Lucas Silva. Eu não estou debatendo se você gosta ou não das entrevistas, mas foi um fato que ele se colocou como um desses caras a falar, a assumir essa responsabilidade. E em campo ele tem feito isso também, né? É um cara que tem pisado mais a área, tem feito mais gols. Acho que está vivendo um momento de grande clamor, assim, até para além da torcida do Cruzeiro, né? Acho que quando se vê o que se viu na seleção brasileira e se vê o que o Matheus Pereira faz aqui sempre, o pessoal tem falado muito sobre ele, mas a gente que tem o privilégio de ir no Mineirão sabe, é um dos nomes mais celebrados quando é anunciado ali na escalação. Acho que está vivendo um momento de muita felicidade, parece até na vida pessoal, né? Com o seu filho, com a sua esposa, tá num momento bom. E essas coisas costumam refletir em campo, né? Mas me chama a atenção como ele melhorou também essa questão de se comunicar com o torcedor, porque precisava. Eu acho, sim, em alguns momentos pegaram no pé excessivamente dele, houve quase que uma campanha, assim, né, difamatória, mas em alguns momentos ele poderia ter se expressado melhor, né? Também não o trato como uma vítima, assim, né? Porque até acho que ele não precisa disso. Melhorou muito, assumiu aí essa responsabilidade de falar. E falou, né, que quer assinar o contrato vitalício. Então eu tô esperando aí o contrato assinado. Ô Rafa, e sabe uma coisa assim, a evolução dele, ela também foi dentro de campo, sabe? Agora vai surpreender a galera. Eu já fui um dos caras mais críticos do Matheus Pereira, assim, entre os meus amigos. Não. Juro pra você. Você rendeu, assim, então, o MP? Nossa, converteu. Tem um amigo... Mas é porque assim, ó, porque assim, ó, tem esse lado, igual... Você sabe, né? Tem esse lado meu de treinador, de professor e tudo. E a gente, quando a gente tem um atleta que é o bom ali, o especial, é quem a gente mais cobra. É quem a gente mais acha que pode tirar alguma coisa, né? E o Matheus Pereira, em certo momento, por exemplo, acho que 2023 ali, ele tinha a participação de gols e assistência altíssima. Só que tinham coisas dentro de campo ali que, na minha concepção, para um atleta de alto nível, não cabia. Eu era extremamente contra, por exemplo, a convocação dele na época que começou a surgir o papo, né? Quando o William foi convocado, porque eu não achava que ele era um jogador ainda de nível de seleção. E aí que é o ponto, que quando a galera se apega aos números, mas sem fazer essa interpretação, é nesse lugar aí que dá as diferenças, que foi basicamente o que a gente viveu nesse ciclo, né? Muita gente, na hora que queria respaldar o armador da seleção, pegava os números friamente, mas sem olhar o jogo, porque tem coisas ali no jogo ali que diz da competitividade do atleta que não dá para pegar às vezes no número, ou só se você pegar outros números, né, outras métricas que às vezes não chega para o torcedor comum, vai estar nos sites de estatística mais pesados ali, que só os profissionais têm que usar mesmo, que é foda mesmo. E aí eu era muito crítico com relação a ele nesse sentido, né? Muitos jogos ali, ele era um cara que perdia muitos duelos, que ele era pouco combativo em vários momentos, apagava, né? Tinha jogo que ele aparecia, era aquela coisa assim, ó, se ele não fizesse gol e assistência, a partida dele não era boa. Muitos jogos eram assim. E aí, depois dessa renovação, desse momento, principalmente com o Jardim, né? Ele entra em forma e começa a ser esse atleta que aí sim, hoje eu acho que assim, ele já deveria ter ido para a Copa do Mundo, deveria ter sido convocado, já é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, dos que eu observo assim, de longe, há alguns anos já.
E aí, a gente vê essas coisas malucas em alguns jogos que a gente vê de, por exemplo, ele sair sendo o cara que mais venceu duelos, às vezes sair sendo o segundo que mais desarmou. E não só isso, esses movimentos que ele faz dentro de campo, que às vezes abre espaço, aquele gol que ele não aparece no GA, né, nos gols e assistência, mas que a gente sabe que se não fosse ele, não teria saído aquele gol, certo? E aí hoje eu sou um defensor ferrenho, porque aí pra mim ele virou sim um jogador de altíssimo nível, ele virou um jogador de seleção brasileira. E eu acho que essa questão da comunicação também, né, ajuda, talvez, a cabeça estando mais no lugar, tendo mais tranquilo. Eu acho que também teve uma questão de um movimento interno do Cruzeiro ali, as gestões mudaram algumas coisinhas ali, as pessoas que estavam ali dentro. Eu sei de algumas histórias também que dificultavam um pouco essas relações, né, e aí provavelmente pode ir para esse caminho, porque assim, né, é aquilo que eu falo. É complicado porque tem o que é de verdade, o que acontece e o que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente, como torcedor, a gente sempre fica com aquele sentimento, é o coração, é o amor, aí o cara vai lá e se declara, e isso não deixa de ser real. Isso pode ser real mesmo, é claro que é uma coisa muito diferente da nossa relação, gente, porque aí a gente tá falando de pessoas que ganham muito dinheiro, é um outro universo e tudo mais, mas isso pode existir mesmo. Só que aí a gente pensa também pelo lado profissional, do trabalho. Às vezes vocês podem amar o lugar que vocês trabalham, mas imagina, de repente tem uma mudança aqui, muda um chefe, muda uma pessoa, e essa pessoa transforma a sua vida num negócio ruim, assim, sabe? Assim, ali pro jogador é um trabalho. Exatamente. Então, assim, eu tô trazendo pro nosso lado pra gente refletir. Às vezes a gente pode gostar muito do lugar, né, das pessoas que estão no entorno, uma mudancinha que tem ali, uma coisinha que você começa a se sentir injustiçado, pode fazer as coisas não saírem legal. E aí é isso, né? A gente aqui tendo que falar o tempo todo na frente das câmeras. Eu mesmo já falei com vocês, né, da minha dificuldade e tudo, e eu tô entrando nesse movimento aqui. Vai ter dia que eu vou chegar aqui, às vezes a cabeça não tá legal e tal, vou soltar uma informação, vou falar alguma coisinha que, pô, depois eu vou ficar meio arrependido, não gostei desse dia, não vou estar no meu... Então, assim, o cara fica nesse risco, né? Isso aí, muitas vezes, aí, vai. Com o jogador, filho, acontece, vai acontecer também, sabe? Eu sou muito de um lugar, assim, né? Igual eu falei, eu era um dos mais críticos dele, mas quando eu penso em crítica para resolver o problema. Eu não acho que dá para ficar naquele lugar, né? Que muitos torcedores acabam ficando, de assim, não quer, vai embora, ou joga ou não joga. Se não joga, vai embora. Se a única solução sempre for essa, sabe? E eu não tô falando aqui que a gente não tem que criticar as pessoas, mas a gente tem que avaliar os contextos, tem que avaliar a forma como a gente critica, não é que eu vou criticar macio criticar pesado, não, mas assim, ó, não é que eu tô criticando o Matheus Pereira que eu quero que ele vá embora, eu quero que ele resolva o problema, eu quero resolver o problema. Pode ter atletas que eu critico e eu acho que a solução é ir embora. Agora, tem atletas que eu posso fazer a crítica, mas a solução passa por um outro lugar de recuperação. Eu vejo muitas vezes um movimento de acabar correndo o risco de colocar todo mundo no mesmo barco. E aí que é o perigo, aí que é o problema, assim. E às vezes o torcedor entra nessa e chega no atleta ali também, né? O cara vai lá, enche a caixa de mensagem do cara e não sei o quê. E aí o atleta fica num lugar que, querendo ou não, é uma pessoa, é um ser humano também, né? Pode ser afetado por isso. Tá? Então acho que tem que ter esses cuidados, assim. E aí a evolução dele passa por tudo. Aí não tem como. Vira aquela coisa que eu falei. Quem assiste o jogo, quem vê, vai ficar fã mesmo. Por isso que ele tá encantando o Brasil todo. A gente tá vendo pessoas do país todo, né? Infelizmente, só depois da Copa eles muito se renderam, né? Porque tava com foco em outros jogadores. Mas é inevitável. É um jogador que realmente, para quem gosta de futebol, né? Vai ver o jogo ali, e principalmente o futebol brasileiro, que a gente está tentando resgatar, né, nos últimos tempos, vai se apaixonar mesmo. Rafael Fernandes, alô Rafael, tá aqui no Superchat, e ele tá dizendo, isso que não entendo, Vasco contratou o Santiago Sousa por 7 milhões de dólares. De onde o Vasco tirou o dinheiro? Bom, aí cada um com a sua fonte, né? Agora eu fiquei feliz com a contratação do Zé Lucas, mas realmente dava para trazer o Santi. E aí, como vocês viram essa negociação? Porque o Santiago Sousa é um nome muito falado aqui, sempre nos mercados. O Santiago Sousa vira e mexe a torcida do Cruzeiro aqui no chat e tal, fala, e aí vocês têm que comentar e também ponderar e tal. Quando o Vasco encaminha essa contratação aí do Sousa, como vocês veem isso assim? Tudo bem ou bate aquele sentimento? Não, acho que, será que dava pro Cruzeiro ter contratado? Cruzeiro, aparentemente, pelo que a gente tem de informação, nunca fez proposta.
E o Arthur Jorge deixou muito claro que participa ativamente daquilo que é a busca do clube no mercado, né? Nós sabemos que o clube estava atrás de um primeiro volante. Então, quando você começa a ligar os pontos, o que passa a sensação é que não era um nome que o Cruzeiro priorizava. E aí, aquela coisa, né, de confiar no planejamento do treinador junto da diretoria, da alta cúpula de futebol, de que se busca um volante, de repente, com características diferentes. Acho que o Sousa é um grande jogador. Agora a gente vai assisti-lo no nosso campeonato, né, na nossa liga local, e ver como ele vai funcionar aqui, porque acho que tem muito disso também, né? Às vezes a gente assiste o cara muito num contexto de extrema competitividade, mata-mata de Libertadores, de Sul-Americana, final de campeonato. Então agora a gente vai assisti-lo aí quarta e domingo, né, Campeonato Brasileiro. Vamos ver como ele se adapta, mas a sensação que passa é que não era uma prioridade da diretoria do Cruzeiro esse nome especificamente. Agora, de onde o Vasco tirou dinheiro e tudo, aí realmente não sei. Tem que ver lá na Vasco TV com o pessoal como tá num processo lá, né, de tentar vender a SAF e tudo mais. Recentemente trocou de treinador, dando seus pulos, né, para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas não acho que era uma prioridade da diretoria do Cruzeiro. Se isso está certo ou errado, o tempo vai dizer. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o giro de notícias do Cruzeiro, notícias atualizadas. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar uma olhada no nosso YouTube Shopping e também sentar o dedo no like. Obrigadão por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.